Nesse momento passarei a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Abner de Madureira, Carlos Alexandre Santana dos Santos Rosa, brasileiro, casado, autônomo, portador da carteira de identidade, número 42654446, dígito 8, inscrito no CPF, sob número 338884-838, dígito 67, no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devidamente inscrito como eleitor na zona 396, seção 0129, título número 314326470124, residente e domiciliado à Estrada do Limoeiro 595, bairro Jardim Califórnia, Jacareí, São Paulo, CEP 12.305.810, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer a presente denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal Isaías José de Santana, com base na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, Lei Federal 8.429/92, artigo 11, caput, inciso 1, Lei Orgânica 2761/90, artigo 67, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. 1. Da admissibilidade da denúncia. O artigo 33, inciso 1, da Lei Orgânica do município de Jacareí, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos, citação de testemunhas e a indicação das provas. O artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. 2. Dos fatos e fundamento da denúncia. O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no exercício dos seus direitos conferidos pela Lei Maior. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. O denunciado praticou infração político-administrativa grave, sujeita a apuração e sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. Através de consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encontra-se uma ação civil de improbidade administrativa, violação aos princípios administrativos, processo digital número 100954091-2019-8260292. Trata-se de danos causados ao meio ambiente, contaminação do lençol freático, despejo de esgoto direto no Rio Paraíba do Sul. 3. Dos aspectos ilegais da conduta. A conduta do denunciado ofende a Constituição Federal, artigo 37, caput, Lei Federal
8.429/92, artigo 11, caput, inciso 1. Constituição Federal, artigo 37, caput, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: Lei Federal 8.429/92, artigo 11, caput, inciso 1. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Desta forma, nota-se que o agente público não é permitido atuar da mesma maneira que é permitida ao particular, ou seja, de maneira pessoal, que não prevista em lei, defendendo interesses que não os públicos. Eli Lopes Meireles leciona que, na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Isto porque a administração pública não dispõe dos interesses públicos, por serem estes inapropriáveis. A administração pública apenas aplica a lei ao caso concreto, razão pela qual possui caráter meramente instrumental. As infrações político-administrativas estão elencadas no artigo 4º do Decreto-Lei número 201/1967, devem ser apuradas pelo órgão legislativo municipal e seguindo o rito ali previsto. Não podemos deixar de mencionar que tais infrações têm forte aspecto político, atos que vão contra leis federal, estadual e municipal, em tese, a fim de manter sua popularidade na região. Nesse sentido, a conduta do denunciado também ofende a Lei Orgânica Municipal, artigo 169. Artigo 169, fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais em qualquer corpo d'água do município, sem o devido tratamento, observadas as disposições de lei complementar. Não se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da lei e o descaso com o meio ambiente, cujo momento passa por diversas dificuldades. Eli Lopes Meireles nos ensina que a proteção ambiental visa a preservação da natureza em todos os elementos essenciais à vida humana e a manutenção do equilíbrio ecológico diante do ímpeto predatório das nações civilizadas que, em nome do desenvolvimento, devastam florestas, exaurem o solo, exterminam a fauna, poluem as águas e o ar. Portanto, senhor presidente da Câmara de Vereadores, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo denunciado, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. 4. Pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia, com base na Constituição, artigo 37, parágrafo 4º, Lei Federal 8.429/92, artigo 11, caput, inciso 1, Lei Orgânica 2.761/90, artigo 67, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei número 201/67, após manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida a sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores, sorteados dentre os desimpedidos. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o senhor prefeito para apresentar defesa prévia, por escrito, e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar suas respectivas testemunhas.
com a defesa, seja emitido o parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de prefeito municipal e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor prefeito. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Pede deferimento, Jacareí, 23 de outubro de 2019, Carlos Alexandre Santana dos Santos Rosa, título de eleitor, número 314264-70124. Lembro a todos que afora a denúncia que acaba de ser lida, protocolada nesta casa, sobre o processo número 1317/2019, pelo munícipe senhor Carlos Alexandre Santana dos Santos Rosa, também estamos apreciando na presente sessão ordinária as denúncias apresentadas pela munícipe senhora Lindicey Cristina Rosa e pelo munícipe senhor Cassiano Ricardo Salgado Borges, cujas leituras se dispensa por se tratar de peça de idêntico teor àquela que acabamos de ler. Isto dito, conferido igual tratamento ao ocorrido em caso análogo, recentemente submetido ao plenário desta Casa, concedemos ao denunciado, excelentíssimo senhor Dr. Isaías Santana, prefeito municipal do município de Jacareí, que aqui se encontra presente, o uso da tribuna para que, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, possa se defender do que lhe é imputado. Senhor prefeito, concedo-lhe neste momento o uso da tribuna desta Casa por 15 minutos para a sua defesa. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Abner de Madureira, na pessoa de quem cumprimento todos os demais vereadores que honram o povo de Jacareí e que exercem o mandato dessa legislatura. Um cumprimento especial a 3 vereadores, em razão das mudanças aqui anunciadas, ao vereador Aderbal Sodré, vereadora Patrícia Juliane e ao vereador Rodrigo Salomão. Venho a esta casa com a consciência tranquila de ter tomado uma decisão de acordo com a minha consciência e com o dever que a me é imposto. Nos bairros Imperial e Pedra-Mar residem 1.153 pessoas e no bairro Pedra-Mar 438 pessoas, portanto 1.591 que tinham direito à ligação de água e esgoto. E essa ligação de esgoto nessas casas, nesses domicílios, eram canalizadas pela rede pública existente, jogada no
Tanquinho e do Tanquinho ia para o Rio Paraíba. Mas no bairro do Pedramar e do Imperial residiam 480 pessoas em 120 residências que não tinham esse direito, que apesar de terem construído sua casa com bastante sacrifício, apesar de terem comprado um lote em 2 bairros que foram objeto de inúmeras idas e vindas entre o poder público, o SAI e o loteador, pois desde 2008 esses 2 bairros são objetos de apuração, são objetos de impugnação por parte do Ministério Público. E aqui está o vereador Flavinho, que na condição de presidente da Fundação Prolar acompanhou de perto todos esses problemas. Nos idos de 2012, o Ministério Público resolveu recomendar que não se fizesse mais ligações. Então nós ficamos diante da seguinte situação: cerca de 1.581 pessoas morando nos 2 bairros podiam usar a rede pública e os seus esgoto e pela rede pública no Tanquinho e do Tanquinho no Rio Paraíba, mas 480 pessoas não podiam por uma recomendação do Ministério Público. Em 2017 e 2018 eu recebi muitas pessoas no meu gabinete desses 2 bairros, muitas famílias, algumas trazidas pelo vereador Valmir, que contavam sua história, sua angústia, e diziam para mim: prefeito, eu moro numa casa, ao lado as pessoas têm ligação de esgoto, e eu sou obrigado a jogar o esgoto na rua, nas calçadas. Prefeito, eu moro numa casa e do outro lado o vizinho pode ligar o seu esgoto, e eu sou obrigado a jogar o esgoto no fundo do meu quintal. Eu tenho vergonha de morar ali, prefeito. E eu ouvi aqueles dramas, até que num determinado dia veio um pastor da Igreja Assembleia, vereador Fernando, e ele disse: prefeito, eu tenho um templo construído, mas eu não posso ter ligação de esgoto. As pessoas não podem passar muito tempo cultuando a Deus, porque elas não podem fazer necessidades básicas. Prefeito, eu sou obrigado a pagar IPTU, porque eu não tenho habites, porque o meu templo não tem ligação de esgoto. Mas tinha uma recomendação. Eu não assinaria aquela recomendação se fosse prefeito à época, mas o presidente do SAI, à época, fez esse acordo com o Ministério Público. Procurei o Ministério Público para desfazer isso, não conseguimos. Então, chamamos essas pessoas e eu orientei: procurem a Defensoria Pública, vão até a Defensoria Pública, porque ela vai discutir essa recomendação e vai rever, porque isso é um absurdo. E 2 famílias conseguiram obter pela Defensoria Pública 2 ações. Chegou em primeira instância, a promotora aqui do meio ambiente deu parecer contrário. Todos nós já conhecemos, já não está mais entre nós como servidora, é melhor falar pouco. A juíza de Jacareí negou, disse que o meio ambiente era mais importante e, portanto, não devia fazer a ligação mesmo. A Defensoria Pública recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, vereador Flavinho, ao julgar o agravo do instrumento número 206, 16, 32, 66, 2018, 8, 26, disseram o seguinte: ora, o SAI informa que já estão em andamento as obras para tratamento de esgoto. Não é crível, ou seja, não é possível aguardar a solução final dessa construção para resolver o problema das pessoas. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, por intermédio de 3 desembargadores, Dr. Barreio Inti, Dr. Encimas Manfré e Dr. Camargo Pereira, determinaram a ligação de esgoto desta casa. Outra família entrou com o mesmo processo. A juíza continuou negando. E foi, porque é ajuizado de pequenas causas, para 3 juízes de São José dos Campos. E eles decidiram determinar a ligação de água.
diz que a falta da ligação de esgoto, é mais danoso do que a sua ligação. Mais danoso porque ofende a dignidade da pessoa humana. É mais danoso porque, ao invés do esgoto ir na canalização para o córrego ou para o rio Paraíba, se espraira ao redor das casas. E isso, doutora Márcia, também contamina a saúde pública. É uma questão de saúde pública. Então, a dignidade da pessoa humana e a saúde pública e a medida menos ofensiva ao meio ambiente, é melhor ir na rede do que ser espalhado. E as condições dessas pessoas que moram nessa casa? E as condições dessa igreja evangélica que não tem isenção de IPTU, que não tem habites, porque foi construído apenas um dia depois do prazo fixado pelo Ministério Público? Mas tem mais um dado. O procurador de justiça, que é promotor de segunda instância, analisou o caso e disse o seguinte: somos pelo provimento, porque, apesar da manifestação contrária da promotora de Jacareí, sou obrigado a, neste caso concreto, optar pela prevalência da dignidade da pessoa humana. Deixo aqui claro que o princípio da razoabilidade é que deve conduzir nosso pensar, nossa convicção e nosso posicionamento. Questionar-se-á certamente: será razoável optar pelo interesse individual, homogêneo de proprietário de loteamento aparentemente irregular, em detrimento do direito a todos de uma cidade saudável? À primeira vista, diria que não, mas diante da evidente colisão de princípios fundamentais, de equivalente hierarquia ou valor constitucional, havemos de optar também, no caso concreto, pela prevalência da dignidade da pessoa humana, porque o direito ambiental e o direito urbanístico estão a serviço do homem. Isso é uma lição que deve nos calar. São 450 pessoas que estão lá morando, residindo em 120 residências. Mas vejam que não é só a situação dessas 450. Em Jacareí, nós temos, e aqui, mais uma vez invoco o vereador Flávio, o Arildo, que conhece muito bem Jacareí, a Lucimar, 37 bairros, um total de 52 mil pessoas, morando em 21 mil residências. 37 bairros, 22 mil pessoas e 22 mil residências e 52 mil pessoas. Esse é o número exato de pessoas que não têm tratamento do esgoto. Quase um terço da nossa população. É por isso que desde 2000, os governos anteriores e nós também, estamos fazendo um esforço tremendo para priorizar de vez o tratamento de esgoto e o saneamento em nossa cidade. Algumas vezes, nós, agentes públicos, somos obrigados a fazer escolhas difíceis, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, os juízes, na frieza da lei, não convive com a angústia das pessoas, não convive com a necessidade das pessoas, não recebem as pessoas que são vítimas de uma lei mal interpretada, e é por isso que o tribunal muitas vezes muda. Qual era a minha posição? Eu poderia simplesmente, comodamente dizer: os demais que procurem a justiça, cada um que entre com a ação, cada um que faça fila na Defensoria Pública para cada um entrar com a ação. Essa talvez fosse a decisão mais conveniente, mas eu não fui eleito para ser conveniente. Eu fui eleito para fazer o que tem que ser feito, principalmente em defesa daqueles que mais precisam. Assumir risco, mas consciente da minha responsabilidade. O princípio da dignidade da pessoa humana obriga isso. O princípio do respeito à saúde pública obriga isso.
a medida menos danosa ao meio ambiente é canalizar. As pessoas estão lá morando. Quem está contaminando 52 mil pessoas da cidade e que não tem culpa, e que são vítimas de políticas que desde a década de 70 o Brasil não prioriza saneamento básico. E não prioriza porque mais de 52% do esgoto tratado neste país, do esgoto doméstico desse país, não é tratado. Mas tomar decisões difíceis de acordo com a consciência é responsabilidade nossa. É por isso que o julgamento é dos senhores, porque os senhores conhecem o dia a dia. Valmir conhece cada morador do Imperial e do Pedramar. Luiz Flávio também, dada a sua experiência como presidente da Fundação Prolar. E eu tenho certeza que todos vocês receberam alguém reclamando essa injustiça que nós tivemos a coragem de corrigir. E eu digo para os senhores com a consciência tranquila: no dia em que eu não puder enfrentar poderosos, no dia em que eu não puder enfrentar uma promotora para fazer a Avan realidade, no dia em que eu não puder enfrentar uma promotora para limpar a vala do Siesta, no dia em que eu não puder enfrentar uma promotora para fazer com que a Casa Bela não seja derrubada, o Manacás não seja derrubado, o Santa Clara não seja derrubado, não tem razão de ocupar o cargo de prefeito. Estou aqui com a minha consciência tranquila e peço que cada um dos senhores, ao decidir pela aceitação ou não dessa denúncia, se coloquem no meu lugar. É por isso que nós somos julgados por nossos pares. Se coloquem no meu lugar e recebam os 480 moradores do Imperial e Pedramar reclamando da injustiça, reclamando da situação vexatória, reclamando do esgoto jogado à frente da casa, reclamando do esgoto jogado no seu quintal, e o proprietário do imóvel vizinho com direito a ter o esgoto na rede pública. E assim, se os senhores puderem decidir de acordo contrário ao que eu decidi, os senhores terão as consciências tranquilas de voltar para a aceitação dessa denúncia. Mas se os senhores, no fundo da consciência dos senhores, estando no meu lugar, se os senhores tomassem a mesma decisão que eu tomei, os senhores devem arquivar esse pedido de representação. Muito obrigado pela atenção e que Deus ilumine a consciência de cada um que nesta hora, antes de ser vereador, é juiz de um colega, juiz de um igual, juiz daquele que recebeu do povo a responsabilidade de tomar decisões difíceis, mas necessárias. É para você, morador do Imperial, é para você, morador do Pedramar, que hoje tem dignidade, que eu estou aqui com a minha consciência tranquila para dizer: fiz o que tinha que fazer. Deus nos abençoe. Peço agora ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras. O rito é só a apresentação da denúncia, a defesa, depois os vereadores, na hora do voto, têm 1 minuto para justificar. Da mesma forma que foi a outra, não teve também na outra. Não é da forma dos projetos. Não tem discussão. Tá? Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras, para que declarem seu voto a favor ou contra a aceitação das denúncias formuladas pelos munícipes
senhores Carlos Alexandre Santana dos Santos Rosa, Lindsey Cristina Rosa e Cassiano Ricardo Salgado Borges, contra o prefeito municipal de Jacareí, o senhor Isaías José de Santana. Como vota o vereador Juarez Araújo? Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, eu até fiz aqui um relatório do que eu poderia discursar, mas já foi falado que não pode, então vamos respeitar. Mas meu voto é claro pelo arquivamento desse processo sujo aí, por uma minoria aí que torce para quanto pior, melhor. Isso não é ser humano, entendeu? Isso não é ser humano. Um grupinho aí que se junta para torcer para quanto pior, melhor. Você favorável, faria a mesma coisa que o prefeito fez. Voto a favor do arquivamento. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, nós estamos vendo a administração realizada pelo prefeito Isaías José de Santana séria. E não dá para fechar o olho, já é impacto ambiental, o esgoto a céu aberto, é impossível. Eu acompanhei a briga do Terra da Conceição, esgoto a céu aberto é pior. Então eu tenho certeza que essas famílias, elas não estão reclamando. E outra coisa, a gente passa no entrocamento do Parque Imperial e Pedra Mar, está lá a obra sendo executada. Então está sendo corrigido isso. Mas é mais agravante o esgoto a céu aberto nas portas da casa. É questão de saúde, é questão de qualidade de vida. Então eu sou contrária a essa acusação e a favor do arquivamento desse processo, sem dúvida nenhuma. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, eu quero justificar aqui o meu voto e dizer que eu faço política não com o fígado, eu não faço política com o estômago, porque eu vi alguns dias anteriores nessa casa aqui uma ânsia de caçar um vereador dessa casa e eu mantive a minha coerência, de modo que eu sempre, enquanto vereador, vou cobrar o programa de governo do prefeito, que fala aqui que tem que ter 100% de esgoto tratado e coletado no município. Muito pouco se andou nos 3 anos e nos 4 anos não conseguiria chegar certamente a nem 80% do esgoto tratado. Vou sempre aqui ser um vereador de cobrar esse programa de governo, porque quando a gente joga o esgoto no rio, quando a gente joga o esgoto no manancial, também a gente provoca uma agressão ao meio ambiente e, sobretudo, à saúde pública do nosso município. Eu vou ter a coerência aqui de votar por respeitar a questão que foi trazida a essa casa há dias atrás, que queriam caçar um vereador. Eu vou votar pelo arquivamento da denúncia, mas dizer que vou cobrar aqui esse 100% de esgoto tratado. Como vota a doutora Márcia Santos? Bom, justificando o voto também, eu acredito também na coerência, na lógica. Na última sessão de cassação, até o vereador colocou aqui nesse plenário uma súmula vinculante que nos impedia de fazer essa questão de cassação. Acho, o atual prefeito, ele fez algumas ações como essa das caixas sépticas em bairros que não tem esgoto, é uma ação. Veio ao meu conhecimento que o ETA está finalizando
ali no Esperança para justamente essas áreas. Assim como o Valmir e outros, eu atendo, até como profissional da saúde, essa população. Eu entendo também pela coerência a não aceitar essa pedido de cassação, né, a comissão para cassação. Como vota Patrícia Juliane? Em respeito e conhecendo, através do meu trabalho no Executivo, as prioridades do prefeito Isaías nesta condição, sou favorável ao arquivamento desta denúncia. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Contrário. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Senhor presidente, só para justificar o meu voto, né, eu acho a importância de estarmos aqui hoje, né, e eu sempre tive coerência no meu votar, eu acho que isso que é importante, né, e eu quero dizer a todos, né, que não tenham medo de estar votando, né, e dizer que com o discurso do senhor prefeito eu acabei me convencendo, e quando ele disse que está preparado para enfrentar os tubarões, os fortes, que mandam, e por isso, né, em consideração aos moradores ali do Pedra Mar, do Imperial, que eu estou direto, né, eu voto também pelo arquivamento, sem sombra de dúvida. Como vota o doutor Rodrigo Salomão? Bom, eu queria justificar meu voto e dizer para a população de Jacareí que 52 mil pessoas naquela região já jogam o esgoto direto no córrego do Tanquinho. Não é justo por um capricho de uma promotora que moveu essa ação no apagar das luzes, no final, prestes a se aposentar, de mais uma tentativa clara de prejudicar a cidade, impetrou essa ação. E a gente sabe que aqui esse pedido de cassação teve um quê político, porque vejam quem está prestando esse serviço de cassação. Então, nós não podemos e temos que ter a responsabilidade de governar para quem mais precisa e para quem é mais vulnerável. Parabéns, prefeito, que não fugiu, veio aqui com o peito aberto responder essas denúncias na Câmara Municipal. Sou contrário à abertura desse processo. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, gostaria de fazer um comentário. Nós tivemos 2 pedidos de cassação aqui, do vereador Fernando e do prefeito Isaías agora. No vereador Fernando, eu fui contrária à cassação. E quando chegou a cassação Quando chegou a cassação do... Gente, olha, é o seguinte, eu sou contrária. Arquivamento. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu sou contra o arquivamento e a favor do processo. Por favor. Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando meu voto, a única coisa que eu lamento é não poder fundamentar o voto, porque eu acho que a questão
por si só, de escolher sim ou não, ela é muito vaga. É uma pena que a gente precisa rever isso, inclusive, no nosso processo, porque as pessoas precisam entender o porquê que a gente vota sim ou não. Não basta 1 minuto, seria muito difícil. Mas quero deixar aqui uma recomendação e propriamente vou ampliar isso na hora do tema livre e dizer que nós estamos aqui para ser coerentes. E eu nunca vou fugir daquilo que eu sempre defendo nessa tribuna. Existe um processo na justiça que ainda está em andamento. E é nele que nós temos que nos espelhar. Portanto, conhecendo a realidade, tenho convicção de que não existe motivo, nesse momento, para que haja uma punição pelo ato cometido pelo prefeito. Portanto, sou pelo arquivamento do processo. Pela ordem, pela transparência aqui do processo, verificamos aí que o vereador Valmir gostaria de retificar o voto. Vereador, para o entendimento, vereador Valmir, o senhor vota. Vereador Valmir, vereador Valmir, vereador Valmir vota pelo recebimento da denúncia ou contra o recebimento? Olha, o barulho aqui é muito grande, fica difícil. Sim. Eu sou contra o arquivamento e a favor do processo. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, vejam que no meu processo de cassação, eu nem notificado fui pela justiça e essa casa abriu mesmo assim. Processo esse que logo, essa casa eu apresentei à comissão comprovantes de quitação dos meus contratos que eu assinei. Vejo que isso já acaba com qualquer insinuação leviana de desvio de dinheiro público. Diferentemente do processo do prefeito, onde ele próprio autorizou a descarga de esgoto de dois bairros diretamente no Rio Paraíba, prejudicando centenas de bairros da nossa cidade e prejudicando as cidades do Vale do Paraíba também. Então eu não entendo por que para mim, teve que ter cassação, sendo que não provaram nada. E para o prefeito, nem abertura de comissão processante essa casa apresentou. Eu fico indignado. Por quê? Porque, infelizmente, o prefeito manda nessa casa. Infelizmente, o prefeito manda nessa casa. O prefeito veio tantas vezes aqui esse tempo todo nessa casa que eu, sinceridade, não entendo. Então, eu não vou participar dessa situação, porque, como protesto, eu me abstenho do voto. Por um voto favorável, uma abstenção e 10 votos contrários, a Câmara Municipal rejeitou a denúncia contra o prefeito Isaías Santana. Rejeitadas as denúncias, determino seu arquivamento e que se dê ciência desta decisão aos denunciantes.